Voltamos com o nosso Tome Ciência, o especial sobre a Amazônia, que discute doenças aqui da região. E estamos com a presença do Marcos Lacerda, do Centro Internacional de Pesquisa Clínica em Malária, da Luísa Garnello, do Instituto Leônidas e Maria Dini, da Fiocruz, a Flor Ernestina, da pós-graduação da Fundação de Medicina Tropical, e o Felipe Naveca, que pesquisa viroses emergentes e diagnósticos sobre esses vírus na Fiocruz e na UFAM também, não é isso? Bem, a gente falou aqui muito da doença, né, dos 5 tipos, Lacerda, e como localizar os 5 tipos. Agora, há como a gente evitar? Né? A gente citou até no bloco passado a questão do como entrar no aeroporto, que antes tinha, não tinha. O que você acha que falta de prevenção que pode ajudar o combate das doenças? Então, as doenças são muito diferentes entre si, mas a malária em especial, que é talvez a principal, existem algumas formas de prevenção importantes. Uma delas é a própria educação em saúde, ou seja, as pessoas precisam conhecer a forma de transmissão e, portanto, a educação nas escolas, em especial, tem um impacto muito grande em relação ao controle dessa doença. A outra coisa é ter acesso ao sistema de saúde para fazer diagnóstico e tratamento precoce. No Brasil, a gente consegue fazer diagnóstico e tratamento precoce em praticamente toda a Amazônia, onde se concentra quase 100% dos casos. E hoje há uma ferramenta nova que é o uso de mosquiteiros impregnados com veneno. Então, esses mosquiteiros, eles, na verdade, evitam o contato do mosquito, do vetor, com o paciente. Aquela telinha mesmo? Isso. Quer dizer, aquela que o pessoal usava para lá para os bebês. Tem imagem africana, né? Isso, mas aquilo de fato bebês, funciona. Né? Bebês, usava-se muito aqui para os bebês. E hoje você tem mosquiteiros que cobrem uma cama, ou que cobrem uma rede, e eles têm a vantagem de estar impregnados, e com isso ele acaba matando mosquitos, eliminando os mosquitos de dentro da casa. Então isso tem um impacto muito importante também, além do diagnóstico precoce e do tratamento correto. Esse veneno que você está falando, ele tem um poder atrativo, por isso que ele ajuda a eliminar o resto? Não, quer dizer, o poder atrativo é do ser humano, quer dizer, o mosquito quando ele sente que existe ser humano ali, ele vai tentar picar o ser humano, e no meio do caminho vai ter uma tela com um veneno que vai impregnar a asa dele e ele vai morrer ali na tela. Então, com isso, dentro do domicílio, você diminui a população de mosquito. Não é isso que acaba com a malária, mas é mais uma ferramenta que pode ser usada. Eu me lembro de ter lido qualquer coisa que a emissão do gás carbônico na respiração do ser humano é também um atrativo para algum tipo de mosquito, é verdade? É verdade. Quer dizer, a alta temperatura e a presença de CO2, do dióxido de carbono, em volta da gente ao respirar, exerce uma atração. Eu acho que a Flor deve concordar comigo que essa é talvez até uma das razões pelas quais as grávidas são mais suscetíveis, porque elas respiram mais rápido, portanto a quantidade de dióxido de carbono em volta delas aumenta. E essa é uma possível explicação por que as grávidas têm mais malária. É isso, Flor. Vamos lá, complementa, já que você foi citado. Obrigada, Marcos, pela oportunidade. Na verdade, o que tem se observado, já tem vários anos em que esses estudos foram feitos, é que, verdade, ou seja, na medida que a cavidade abdominal aumenta, a capacidade vital do pulmão diminui. Então, ela tem que compensar na falta de espaço com a frequência na respiração. Então, isso faz com que a fêmea detecte ela muito mais facilmente, seja mais fácil de detectar que aí tem uma fonte de alimento. Em segundo lugar, a grávida, ela tem em média uma temperatura corporal 1 grau a mais do que o resto dos mortais. Isso também facilita muito. E outra coisa que facilita é que os capilares sanguíneos são muito mais superficiais. Então, é muito mais fácil para a fêmea chegar ao vasinho onde ela vai Ou tirar seja, vai direto sangue. no sangue, Ela vai imediato. muito facilitá-lo. Então, essa é uma das razões pelas quais as gestantes são a melhor fonte de infecção. A gente está falando um pouco de prevenção e fatalmente voltamos para a questão social, né, Luísa? Como anda funcionando essa prevenção com todo esse problema de distância, de dificuldade mesmo de acesso a médico, né? Não temos no país um quadro brilhante de médico, precisamos importar, imagina aqui na Amazônia, né? De fato. A gente tem 2 planos de ação que precisam ser conjugados. A prevenção, que é o que se falou até agora, que é
um método específico de evitar a exposição a determinado agente causador de doença, ou se você está exposto, rapidamente resolver o quadro, que seria o diagnóstico e tratamento precoce, ele precisa estar acompanhado de melhoria das condições gerais de vida. A cidade de Manaus, ela aumentou bastante, melhorou bastante o IDH, mas é o pior IDH dentre as capitais. Nós temos uma lista enorme de municípios com condições de vida muito precárias. Então, isso que a gente chama na saúde pública de promoção da saúde, é a melhoria geral das condições de vida. Se você, de fato, não consegue conjugar o trabalho assistencial com essa melhoria social geral, você tem um sucesso limitado, né? Porque ainda que eu concorde com o Marcos que aumentou a rede de diagnóstico e tratamento, mas para o interior da Amazônia, que é onde eu ando mais, é difícil fazer diagnóstico, é difícil fazer tratamento, porque a rede ela ainda é muito esparsa, né? É melhor atendido ou mais rapidamente atendido quem está em sede de município. Quem está mais exposto, que vive mais na selva, são pessoas que têm uma rede muito mais distante de si. Então, leva mais disso. Deixa eu aproveitar o jogo de palavras só. Ele defendia a rede, né? Talvez até a dificuldade seja maior no interior, não só de possuir ou comprar a rede, mas até pelo costume de usar. E os índios nem têm uma cama, às vezes, formal. Como é que pode-se ter prevenção? Bom, a questão da cama ou da rede, isso não faz muita diferença para a prevenção em si, né? A questão dos mosquiteiros impregnados, ele pode ser adaptado a qualquer situação. Mas na situação da população indígena, é uma população que vive, de modo geral, em áreas mais remotas do que a população ribeirinha, cabocla, mestiça, e tem uma rede de assistência própria que está, assim, com muita dificuldade de fazer, de fato, um controle efetivo. A gente tem mortalidade mais alta dos índios em quase todas as doenças, a gente tem maior abandono de tratamento, a gente tem mortalidade infantil, que é o dobro do brasileiro não indígena, digamos assim, casos de anemia muito acentuado. Então, de fato, as condições são muito mais difíceis. Uma das coisas que facilitou, não só para os índios, mas para a população ribeirinha de um modo geral, é o diagnóstico, o teste rápido, né? Esses testes rápidos, de fato, são uma maravilha para você ter o diagnóstico na hora e iniciar tratamento, porque ainda que o diagnóstico seja simples, conforme falou o Felipe, mas você tem que ter um técnico especializado que consiga reconhecer o plasmódio. Nem sempre você tem. A gente tem lugares que não tem luz elétrica, você tem que fazer com o microscópio com luz solar. Então não é nada simples assim para as pessoas. A gente está na cidade, a gente está muito acostumado que a tecnologia está simplificando, mas a gente precisa lembrar que as pessoas não têm acesso a todas as tecnologias disponíveis. Você tem a proporção de distribuição de população, quer dizer, em termos de uma cidade de maior acesso e de menor? O jornal O Globo, em novembro de 2014, publicou uma pesquisa aí que 37 mil pessoas parece que não tinham acesso nenhum à saúde. Qual é essa proporção entre quem mora numa cidade, que não é só Manaus, tem outras cidades maiores, região metropolitana e outras cidades, e essa que seriam as populações ribeirinhas? Qual é essa proporção? Não, eu não tenho um dado que permita. Na verdade, isso já é um indicador de que essas populações, elas de fato têm menos acesso ao sistema de saúde, porque quando a gente procura dados, informação sobre elas, é muito restrita, né? Informação muito frágil. Então, significa o quê? Que ela tem um grau de assistência mais elevado, digamos assim. Daí não ter uma estatística precisa. Exatamente. Eu estava revendo as estatísticas sobre população indígena e, assim, 25% das mortes indígenas são por causa desconhecida ou sem assistência médica, né, na Amazônia. Então, você tem uma população que está, de fato, de fato abandonada. Até dados são difíceis. Pode ser que esses 37 mil sejam até número uma parte maior, né? Bem, ela falou aí em prevenção, mas ao mesmo tempo não é só malária, não é só febre amarela, que outras doenças tropicais que nós, do resto do país, certamente não conhecemos, Felipe. Olha, André, a gente tem, como foi dito já, várias doenças que têm uma sintomatologia semelhante e alguns estudos já que nós temos em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, nós temos um número em torno de 50% dos casos febris que você não chega num diagnóstico procurando aquilo que normalmente poderia ser, dengue, malária. Então, dentro desses estudos, alguns grupos de pesquisa, incluindo aqui no Amazonas e em outros estados, têm trabalhado com outras febres causadas por outros arbovírus.
Nós comentamos... Arbovírus, no caso, são mosquitos, não é isso? São vírus transmitidos por mosquitos. Isso. Nós comentamos sobre a febre chikungunya, que está agora chamando a atenção, né, nos 2013 e 2014, chegando com força nas Américas, mas nós temos outros arbovírus. Então nós temos, por exemplo, o vírus chamado maiaro, ele é um vírus da mesma família, do mesmo gênero do chikungunya, quer dizer, muito semelhante do ponto de vista taxonomicamente, que já circula no Brasil, já se conhece há muitos anos, principalmente na região amazônica. Então, o que nós observamos é alguns surtos esporádicos desse vírus, causando quadros febris agudos na população. Nós temos um outro vírus chamado vírus Oropouche. O vírus Oropouche, ele é o segundo vírus que causa número de casos de febril agudo, só perde para a dengue. E ele também está mais localizado na região amazônica, mas já foi detectado em Minas Gerais e em outros estados. Então, nós também temos outros vírus que causam que muitas vezes são desconhecidos da população. Tá, tem mais do que isso que você está falando? Já foram descritos mais de 500 arbovírus, sendo que desses, no Brasil, a gente tem um número em torno de 300 arbovírus descritos e causando doença em seres humanos um número entre 30 e 40 espécies. Agora, chegam a ser tão violentos quanto febre amarela, que pode causar morte, ou malária quando maltratada, não? A maioria deles é autolimitada, faz um quadro febril e vai evoluir de maneira satisfatória depois. Mas existem alguns vírus que causam quadros de encefalite, por exemplo, em que podem levar a óbito numa parcela maior da população ou podem deixar sequelas. Então, às vezes, a pessoa vai ficar com uma sequela neuromotor por causa de um vírus desse e a gente muitas vezes não chega nem ao diagnóstico. Você não consegue nem saber o que causou. O que causou, né? Bem, Marcos, a gente sempre lembra, citando aqui, né? Sempre febre amarela, malária, o Felipe vem com essa variedade. Qual é a tua visão de intensidade mesmo? Quer dizer, hoje a febre amarela é mais grave, a dengue é mais grave, como está a malária? Como é que você equilibraria esse quadro de doenças? Não, eu acho que a gente tem, na realidade, uma transição epidemiológica e isso tem justificado alteração em todas essas doenças. A malária era muito mais rural no passado e hoje ela é mais urbana, portanto, com mais acesso ao diagnóstico nessa população, como a Luísa comentou, que está próximo dos grandes centros. Isso favorece um diagnóstico mais rápido e explica, por exemplo, por que a gente tem no ano não mais do que 50 casos de morte por malária no Brasil inteiro, sendo que metade dessas mortes praticamente estão acontecendo fora da Amazônia. Essa é uma coisa importante para o público que está assistindo a gente, que não é da Amazônia, ou seja, alguém que chegue com febre, vindo eventualmente da África, porque trabalha na África ou foi visitar a África. Essas pessoas que chegam com febre, como não se conhece mais malária fora da Amazônia no Brasil, dificilmente um médico pensa em pedir uma gota espessa para malária e essa pessoa fica algumas semanas internada sem o diagnóstico e acaba morrendo. Portanto, metade das mortes que nós temos hoje por malária acontecem fora da região amazônica, sendo que quase 100% dos casos estão acontecendo na região amazônica. Então, esse tipo de transição epidemiológica explica por que febre amarela acontece muito mais na região amazônica, porque são ciclos silvestres, e tem uma doença que a gente nem comentou aqui, que é uma doença em franca expansão em vários lugares, que são as leishmanioses, né? A visceral e a cutânea. Até é bom, explica aí antes da gente ir para o intervalo. É o seguinte, vamos para mais um intervalo, a gente volta com a leishmaniose já, é um instante só.